Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com teologia e espiritualidade. E nessa parte da doutrina da salvação, ou soteriologia, ou doutrina da salvação por intermédio da obra de Cristo e do Espírito Santo, o Dr. Strong apresenta aqui o capítulo inicial sobre Cristologia ou a redenção operada por Cristo. E ele fala da preparação histórica necessária para a vinda do Messias, né? Para a vinda de Cristo Jesus, ou para a teofania, né? A manifestação gloriosa do Deus encarnado, a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O Dr. Strong apresenta aqui elementos que corroboram a necessidade, a necessidade de preparação. E essa preparação para a vinda de Cristo Jesus, ela é muito facilmente identificada através da história de Israel. Mas não há um exclusivismo por parte dos indivíduos que integram ou que compõem a história do povo de Israel ou do povo judeu. Há elementos de preparação para a vinda do Messias em toda a humanidade, através de toda a história da humanidade. E ele inclui até elementos da verdade encontrados na filosofia, na arte, nas religiões pagãs, inclusive. Lembrando, lembrando que os diversos sistemas religiosos que se desenvolveram através da história da humanidade indicam a necessidade de um Deus verdadeiro. Eles indicam. E eles também serviram, de alguma maneira, como um fator limitador para o comportamento humano, para a atitude humana. Tá? Por mais deprimente ou degradante que fosse, ou que tenha se tornado alguns cultos do mundo antigo, nós somos obrigados a concordar que eles impunham aos povos, às populações, uma limitação no que diz respeito, inclusive, àquela manifestação, porque a religião acaba impondo um dia da semana, um dia do mês e um dia do ano para determinados fins, para determinadas atividades. Passa a ter vários dias, mas nenhum povo ou nação devotou todos os dias para aquela atividade, por mais deprimente ou degradante que tenha envolvido a prática da religião, da espiritualidade. Existe um livro publicado já faz algum tempo, alguns não gostam, alguns teólogos reformados, eles gostam muito da perspectiva teológica deles. Eu não falo não só da perspectiva teológica, mas assim da metodologia teológica. Tá? Tem alguns que defendem um método, existe um método teológico. Alguns defendem exclusividade no que diz respeito ao método teológico, mas o Fator Melquisedeque é um livro que faz uso da figura bíblica histórica desse rei sacerdote para indicar que em todos os povos e culturas existem elementos da verdade, principalmente revelada através da história da nação de Israel, mas há elementos da verdade através de muitos povos. Deus não se ocultou totalmente, Deus não abandonou a sua criação. Nós temos aqui figuras para corroborar com essa ideia, com esse conceito. Nós temos na Bíblia as figuras de Jó, Balaão e Melquisedeque, tá? Temos também aí reformadores religiosos como Confúcio, Buda, Zaratustra, e também temos os filósofos. Os filósofos gregos causaram uma grande impressão, uma impressão muito positiva na geração pós-apostólica. Isso tudo é utilizado para apresentar o chamado aspecto negativo da preparação da vinda de Cristo Jesus na história do mundo pagão. Tá?
Jó, Balaão e Melquisedeque não faziam parte da história dos indivíduos que integram aquela linha de formação da nação de Israel. E veja na Bíblia lá, você vê Deus de alguma forma se revelando, manifestando a sua vontade, chegando a inspirar, tá? Receberam inspiração do Deus verdadeiro, esses homens aqui. Muito embora o nível de revelação ou de inspiração não tenha necessariamente resultado em salvação na vida deles, tá? Não é uma condição necessária, mas também não significa que não, no caso, por exemplo, de Melquisedeque, que foi o escritor de Hebreus, usa esse rei sacerdote como figura, como um tipo de Jesus Cristo na sua função sacerdotal. Jesus é apresentado como sacerdote, mas de que ordem? Segundo a ordem de Melquisedeque, que já era sacerdote do Deus Altíssimo no mundo pagão. Tá? Se você quiser realmente aprender, você chegará à conclusão de que há alimentos da verdade em muitas outras práticas. A postura adotada pelos cristãos, principalmente brasileiros de um modo geral, né, é a postura de demonizar, né? Tudo que está fora do contexto social e espiritual do cristianismo herdado, conhecido, concebido, aceito, é tratado como se fosse obra do demônio. Na verdade, há uma humanidade sedenta de Deus. A criatura de Deus, a criação de Deus, anseia por comunhão com o seu Criador. O propósito do Evangelho é revelar a verdade plena da reconciliação possível entre Deus e a humanidade realizada por Cristo Jesus. Mudaria, assim, a perspectiva, né? Mudaria a atitude, ao invés de arrogância e ofensa, uma atitude de respeito, né? Uma postura para mais compatível com a proposta inicial da geração apostólica. Mas isso tudo é apresentado como o paganismo é um aspecto chamado negativo. Há um certo nível de conhecimento, há um certo nível de revelação, há um certo nível de verdade, mas não implica necessariamente num processo completamente revelado como foi por Cristo Jesus, tá? Então a verdade pode ser encontrada e ela pode ser ampliada. E a preparação positiva. Eu não desenvolvi muito essa parte da preparação negativa, porque isso faremos aos poucos, conforme vamos apresentando aqui os principais elementos da fé. Essa parte da preparação negativa do mundo pagão implica na compreensão da pré-existência do Verbo, na pré-existência de Cristo, na divindade de Cristo Jesus, na sua imanência através da criação da própria humanidade. Algumas pessoas têm grande dificuldade. A pessoa fala, não, Jesus nasceu de Maria. Jesus nasceu de Maria, mas a Bíblia fala que Deus se fez homem. Um milagre ali foi realizado de modo tal que o verbo pré-encarnado, pré-existente, se tornasse homem. Homem através do milagre por Deus realizado. Então, o livro doutrinário que fala do verbo de Cristo Jesus como o verbo pré-existente ou eterno é o livro de João, é o Evangelho de João, que algumas pessoas acham simples, bastante simples, mas na verdade é a mais profunda obra teológica no que diz respeito à pessoa de Cristo Jesus, tá? E tem a parte da preparação positiva. Aí estamos confortáveis, não enfrentaremos problemas com absolutamente ninguém. A preparação positiva é a história de Israel, tá? O simples povo
hebreu, separado dos outros povos, através de Abraão, foi educado em 3 grandes verdades. Abraão, como representante ali, o chamado por Deus, retirado da família, do mundo em que ele vivia, passou a viver uma vida seminômade, e ele e seus descendentes aprenderam 3 grandes verdades em relação ao Deus Todo-Poderoso, ou Deus Altíssimo. Primeiro, a majestade de Deus em sua unidade, onipotência e santidade. O Deus Altíssimo é único, é onipotente e é santo. Segundo, a pecaminosidade do homem e sua desesperança moral. Terceiro, a certeza de uma salvação vindoura. Tal educação, a partir da época de Moisés, foi conduzida pelo uso de 3 principais agentes. Mas em Abraão nós temos a semente dessa doutrina, dessa verdade. O Deus Altíssimo é o único Deus. O Deus Altíssimo, Deus Eterno, é o único Deus. Há um só Deus, que é o Deus Altíssimo. Né? Lembrando que muito antes de Abraão, muito antes do politeísmo, as manifestações religiosas da humanidade eram todas monoteístas. Aí começou a haver uma tentativa de identificar o Deus Altíssimo com alguma forma de revelação. Aí nós temos os querubins foram utilizados como representações, daí entra as religiões que cultuam animais poderosos, né? Mas são símbolos de seres eternos e poderosos. Aí cada um passa a discutir, não, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus verdadeiro, e aí começaram a colecionar deuses segundo uma determinada perspectiva. E o politeísmo acabou invadindo, contaminando praticamente toda a humanidade. Abraão é resgatado dessa maldição e é educado pelo próprio Deus nesse aspecto. Tá? A lei mosaica, ela apresenta 2 fatores. Tá? As teofanias, ou seja, as revelações de Deus, e os milagres permitiam que o povo cultivasse a fé em um Deus pessoal e onipotente. Aí não é só a questão da unidade, da onipotência ou da santidade. Através dos milagres, Deus se apresenta como um Deus pessoal. A compreensão de um Deus pessoal passa a ser ali esculpida na mente, na alma do povo hebreu, do povo de Israel. A legislação no aspecto de ameaça, ela desperta o senso do pecado, porque a lei traz à luz o pecado, e o pecado desperta a consciência para a consequência do ato mau. Através do seu sistema sacerdotal e sacrificial, a lei mosaica inspirava a esperança de um processo de salvação e acesso a Deus. Então, a educação do povo judeu foi realizada através da lei. São o povo da lei. A lei permeia toda a cultura religiosa, espiritual, toda a vida do povo judeu. Há uma profunda devoção e dependência da lei. O que nos interessa, o que nos importa é que a consciência do pecado traz consigo a esperança do perdão e da redenção. Tá? O judeu tinha a lei e tinha também a profecia. Havia profecia entre os outros povos, nações? Havia. Mas é assim, é daquele tipo, né? Erra uma, acerta a outra. Há elementos da verdade, penso eu, permeiam todo o universo. Então, elementos dessa verdade estão acessíveis de alguma forma, até um certo nível, a todos os indivíduos, a todos os grupos. Tá? Agora, a verdade, conforme revelada por Deus,
ela tem esse aspecto de participação ou de comunhão. Deus se apresenta para o indivíduo, para o povo, para a nação e prepara todo esse povo para que através dele alcance toda a humanidade. A profecia verbal, começando com o proto-evangelho, ou seja, no jardim do Éden, a promessa da semente a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, tá? E vai até o período de 400 anos, o chamado período interbíblico, né? Em que cessou a profecia para a nação, mas a profecia não cessou de forma definitiva, porque tinham também a profecia escrita. E a Bíblia relata pelo menos dois indivíduos reconhecidos como profetas, não no que diz respeito profeta de Deus para a nação, mas dois indivíduos nos quais o espírito da profecia habitava. Um era um velho sacerdote e também uma viúva piedosa que estavam sempre no templo, pessoas estas para as quais o Todo-Poderoso revelou que eles viveriam o suficiente para verem a salvação de Israel, uma referência a Cristo Jesus. Tá? Além da escrita, da verbal, havia a profecia através de tipos, chamada tipologia, ou seja, Adão, Melquisedeque, José, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Jonas, e em termos práticos, o sacrifício de Isaac e o levantamento da serpente no deserto feito por Moisés. A relação da lei com o evangelho é como a de um esboço de um quadro completo ou do plano de Davi para a execução do templo de Salomão. Todas as coisas cooperam para o bem. As coisas santas e até mesmo as coisas não santas. Nós temos dificuldade para compreender. Por isso que eu não apresentei aqui, não apresentei muito sobre o aspecto negativo da preparação, porque ele envolve uma compreensão do verbo eterno, do verbo pré-encarnado, o que é meio difícil até hoje para algumas pessoas. Tá? E também temos o juízo. A preparação para a vinda de Cristo por causa da perversidade da humanidade, quando falamos da perversidade ou depravação, são palavras técnicas, são palavras que trazem consigo ou que implicam no que já foi dito, na incapacidade humana de salvar a si mesmo. Por isso que fala da depravação. O ser humano, até hoje, apesar de todas as abominações que nós vemos e vivemos, não foi capaz de ser tão mal quanto poderia ser. Tá? Há como que um freio, né? Há como que elementos de segurar a maldade através da vida do indivíduo. Tá? Quer você goste, quer você não goste, Deus está no controle. Deus está no controle e Ele não permite que a criação se conduza de forma ou maneira desenfreada indefinidamente, porque resultaria certamente na extinção de toda a humanidade. Tá? A preparação para a vinda de Cristo, por causa da perversidade do homem, transformou-se nos mais formidáveis obstáculos ao progresso do Evangelho. A maldade, os elementos da maldade. O Império Romano levou Cristo à morte. A filosofia rejeitou Cristo como loucura. O ritualismo judeu, o mais sombrio, usurpou o lugar da adoração e da fé, que são a substância da religião. O último método divino da preparação, no caso de Israel, foi o do juízo. Tá? Os castigos de Deus, né, por conta da idolatria. É um povo separado para ser santo. Mas a história mostra inúmeros fracassos. Mas no fracasso,
do indivíduo, Deus, através do juízo, os conduziu para um período de isolamento, né, 70 anos de cativeiro na Babilônia, e nesse período de isolamento desenvolveu-se uma instituição que mudou completamente a história do povo judeu e que permitiu que o povo judeu sobrevivesse sem Israel, sem o templo, sem o sacrifício, que é a sinagoga. A sinagoga ela foi uma bênção de Deus, resultante do juízo divino sobre uma nação impiedosa, pecadora e desobediente, tá? Aqui, ó. O exílio teve dois efeitos, um religioso, né, o monoteísmo, e um civil, convertendo judeus de um povo agrícola em comerciantes, espalhando-os em todas as nações e finalmente imbuindo-os do espírito da lei e da organização romanas. Tá? O juízo é uma bênção de Deus para o seu povo. Veja, Israel na terra, idolatria, idolatria, juízo, guerra, batalha, luta. Foi para a Babilônia, 70 anos, ele regressou de lá com essa instituição e com o conhecimento adquirido na capital do império, o povo foi além das suas limitações sociais e econômicas, né? O judeu passou a se tornar um povo conhecido em todo o mundo como um povo dedicado às relações comerciais. A sinagoga manteve o judeu judeu, manteve o judeu fiel à lei, fiel a Deus, fiel à sua cultura e às suas próprias tradições. Esses são, quando Cristo veio ao mundo, havia sinagogas nas principais cidades de todo o Império Romano e até mesmo um pouco afastadas do Império Romano. O Império Romano trouxe uma relativa paz, trouxe uma língua comum, tá? A língua grega, aspectos da cultura grega se tornaram comuns em todo o mundo, dominado por Roma. Isso até hoje aí eu falo, esse pessoal que é muito obcecado pela língua hebraica, pode estudar, eu também estou estudando, né? Não parei, continuo estudando. Na verdade, o idioma mais utilizado, inclusive pelos judeus, principalmente na dispersão, era a Bíblia na língua grega, tá? A Bíblia na língua grega, a tradução para a língua grega, a língua grega. A língua hebraica passou a ser utilizada somente nas sinagogas, no culto, como referência. Em Israel, o judeu falava o aramaico e falava também o grego, tá? O hebraico na sinagoga. O sistema jurídico romano já abraçava o latim, Posteriormente, o latim dominou toda a língua do Império Romano, mas nesse período da vinda de Cristo Jesus, falava-se o grego comumente, tá? Em sua exposição geral, através do Helesponto, Paulo reverteu o curso de Alexandre o Grande, que empreendeu e levou o evangelho à Europa e aos centros comerciais da cultura grega. Ou seja, está falando aqui, até mesmo antes dos romanos, está falando aqui do Macedônio, né, de Alexandre o Grande, que criou um império que praticamente não reinou sobre ele, porque morreu jovem, e desse império houve o desmembramento em vários grupos, que no final resultou no Império Romano. Então, Paulo faz o caminho inverso, né? Ele parte da região afastada para os centros culturais do Império Grego-Romano. Os hebreus, através de todo o mundo romano, eram a grande Palestina da dispersão,
A dispersão dos judeus por todas as terras tinha preparado um ponto de partida monoteísta para o evangelho em cada cidade pagã. Ou seja, não foi por um acaso, foi no momento, foi no momento específico da história em que todas as condições em que tudo cooperava para a apresentação da revelação de Deus, do plano de salvação de Deus através da obra de Jesus Cristo. Os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus, não tiveram dificuldade em chegar até esses diversos pontos do Império Romano, porque já havia uma cultura de base, já havia elementos únicos e exclusivos que preparou a mente e o coração de milhões de pessoas para receberem o Evangelho de Jesus Cristo. A dispersão dos judeus no mundo romano foi uma preparação providenciada por Deus através da história, através da humanidade, o que inclui o próprio império, ou seja, um império pagão, e inclui também o povo escolhido, o povo eleito, o povo judeu. Por isso Paulo também declara, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o santo propósito de Deus. Eu sei que essa introdução ela é um tanto quanto trabalhosa, nós fazemos de maneira a não ofender qualquer perspectiva, porque o teólogo aqui, ele já, mesmo numa apresentação, ele já apresenta, ele já desenvolve elementos que exigem do estudante uma concepção, um conhecimento da doutrina, um conhecimento relativamente abrangente, uma fé e uma fé compatível com esse conhecimento. Teologia precisa ser estudada também com reverência, com fé, com cuidado, com respeito, com a devida cautela, sempre pedindo a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo, para não cair em ciladas ou em armadilhas. Mas no que diz respeito a Cristo Jesus, o Verbo pré-existente, o Verbo pré-encarnado ou o Verbo eterno, nós não temos nenhuma dificuldade com o que diz João, que no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Uma referência a Cristo Jesus. Você imagina esse homem? Eu pessoalmente, eu aceito que o Evangelho foi escrito depois da revelação, depois de Apocalipse. Porque a revelação, você aprenderá que ela traz o conhecimento, ela traz a informação à mente. Em alguns momentos, essa informação ali permanece, né? E há necessidade de uma iluminação da alma, da mente, uma inspiração, na verdade, para que aquele conhecimento se expresse de forma plena e infalível, né? Garantindo que aquele que recebeu a revelação não se confunda, não se atropele. No caso da revelação de Apocalipse, a revelação é acompanhada por inspiração, porque o próprio texto é apresentado, é escrito e é exposto para todo o povo. Mas você vê que Apocalipse, apesar de inspirado, ele é um tanto quanto truncado em alguns aspectos. Agora você imagina alguém que meditou, que se debruçou sobre a verdade revelada durante anos e anos, tendo na sua memória o período que passou com Cristo Jesus, tendo na sua memória todos os ensinamentos de Cristo Jesus, tendo na sua memória todo o sofrimento dos seus amigos, dos seus irmãos, estavam enfrentando pela fé em Cristo Jesus. Você imagina essa vida tão belamente agraciada por Deus, de maneira que, depois de tudo que viveu, depois de tudo que aprendeu de Deus, depois de tudo que recebeu de Deus, ainda debaixo de inspiração, foi capaz de expressar-se
de forma tão simples, bela e coerente, que é o Evangelho de João. Na verdade, João é o maior teólogo cristão, tá? O Evangelho de João é a maior obra teológica no que diz respeito a Jesus, o Cristo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja, te conceda paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.